fazendo falta. Então, nós começamos esse trabalho lá. Eu queria hoje só trazer algumas preocupações e, ao final, fazer algumas propostas, mas dizer o seguinte: como foi dito aqui pelo embaixador com relação às privatizações, pode até se discutir se naquele momento foi estratégico, mas não é isso que está acontecendo no Brasil, né? Está acontecendo, de fato, é uma entrega. Fica parecendo, e o senso comum e a imprensa trabalha a ideia de que, primeiro, tudo que é público é ruim, né? O eficiente está no setor privado. Tudo que é público tem corrupção, porque no setor privado não tem, né? Lá a governança funciona, que é uma maravilha. Tudo que é ineficiente está no setor público. Então, portanto, você tem que privatizar para isso ganhar qualidade. Talvez a grande diferença disso é que o que é privado, o privado olha quem? Olha o consumidor. E o público, ele tem que olhar o cidadão, ele tem que olhar a cidadã. Essa é a diferença fundamental. E agora, há pouco tempo, eu fui pesquisar, estou fazendo escrevendo um pouco sobre isso, tentando estudar um pouco para tentar rebater um pouco essas coisas que são mentiras repetidas e que viram verdades. E na pesquisa eu falei, o país mais liberal do mundo, que é o modelo agora aqui para o Brasil, que é os Estados Unidos, lá não deve ter empresa pública, né? Porque se o modelo é privatizar e eles estão comprando aqui, e aí você vai pesquisar e tem 7.000 estatais nos Estados Unidos. 7.000 estatais? Peraí, mas que negócio é esse? Aí você vai olhar os dados do Instituto Forbes, que é um instituto liberal, né? Um instituto liberal do ano passado. Das 10 maiores empresas do mundo em ativos, 6 são estatais. Dos Estados Unidos, da China e da Europa. Então tem alguma coisa errada? Aí você vai olhar mais, vamos olhar como é que está o movimento do mundo com relação às empresas públicas. Segundo um instituto da Holanda, que fez uma pesquisa agora recente, 884 serviços no mundo foram reestatizados nos últimos anos. Aonde? Europa e Estados Unidos. Porque ao privatizar a qualidade do serviço piorou, e aí o Estado foi lá e reestatizou. Mas vamos para além disso. Vamos pegar a montadora. Por que o Estado precisa ter montadora? Não precisa ter montadora, imagina. Mas por que a Alemanha tem 20% do controle acionário da Volks? Por que a França tem 15% do controle acionário da Citroën e da Renault? E aí você vai pesquisando e fala, peraí, mas os Estados Unidos compraram a GM, não foi? Na crise internacional? Puseram dinheiro nos bancos privados, puseram dinheiro da GM. Eu brinquei lá em São Caetano, que eu sou do ABC Paulista, fui falar com os vereadores e falei, vocês têm que defender o que é público. Vocês dependem aqui da refinaria da Petrobras e da GM, porque os Estados Unidos compram a GM, ela é pública. Não é? 50 bilhões de dólares. Então a gente vai percebendo o seguinte, nós estamos, na realidade, na contramão do que o mundo está fazendo. E os estados, por que os estados têm participação em empresa privada e em montadora? Porque os estados têm noção da soberania, da importância da soberania. Eles sabem que se não tiver alguma inserção nesse processo, as empresas simplesmente vão embora e aquele país perde emprego, perde qualidade de vida. É por isso, de forma estratégica, que os estados nacionais em várias partes do mundo, e o Estela acho que não disse aqui, mas boa parte do controle do petróleo do mundo é público. É estatal, 80%, acho, é isso? Moraes, é isso. 80% do controle do petróleo do mundo é público. A saúde na Inglaterra é pública. Mas para nós o modelo ideal é o modelo privado. Colocado isso, por isso, inclusive, que nós fizemos essa cartilha com o objetivo de debater. Porque o que a gente vive, na verdade, são grandes mentiras, que repetidas várias vezes, né, vão se tornando verdadeiras. E por várias vezes eu vejo colegas nossos, militantes, empregados, inclusive de empresas públicas, que não conseguem ter argumentos frente a essa massa de mentiras que a gente vive. Não é à toa que eu adoro ver essa camisa laranja dos petroleiros, eu já tenho a minha, logicamente já ganhei, porque com essa camisa laranja
eles fazem isso aqui, porque com isso eles garantiram um debate importante com os trabalhadores, que quando a Petrobras estava sendo devastada do ponto de vista da sua imagem, e os trabalhadores da Petrobras tinham vergonha de dizer que eram petroleiros, porque ali estava toda a corrupção do mundo, eles começaram a usar essas camisas a laranja para dizer assim, nós temos orgulho da camisa que a gente veste, nós construímos essa empresa. Então é algo... Eu morro de inveja, viu? Nós vamos criar uma camisa azul aí na caixa. Bom, não é? Vamos criar uma. Colocado isso, dizer o seguinte, olha, tem várias formas de acabar com o patrimônio público brasileiro. Tem várias, não tem uma só. Você pode fazer leilão, né, do pré-sal, pode privatizar. Você pode acabar com a previdência pública e as pessoas morrerem sem poderem se aposentar. E você pode também acabar com as empresas fatiando. Por exemplo, os bancos públicos, se pegar a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, os bancos federais, eles não estão na lista de privatização. Não estão. Mas esses bancos estão sendo privatizados, eles estão sendo sucateados e, nesse momento exato, o papel social desses bancos e público é questionável, porque eles estão adotando a mesma política dos bancos privados e o investimento público diminuiu e, inclusive, várias operações desses bancos estão sendo privatizadas. É uma outra forma também de privatização. Nosso papel aqui é discutir essa situação com a população, mas nós temos que ir além. Nós temos que ir além. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos reproduzir ele nas regiões. Essa é a primeira proposta. Nós já tiramos isso no comitê. E nós tivemos um caso de sucesso nos bancos públicos, coordenado aqui pela Contraf e pela FENAI, que estão aqui. A Giovânia, presidente da Contraf, o Jair da FENAI, coordenaram um processo há 2 anos atrás, onde nós realizamos 150 audiências públicas no país, debatendo a questão dos bancos públicos, e conseguimos alguns... nesse cenário, né, coisas pequenas, mas a gente conseguiu alguns avanços que não foi naquele momento, por exemplo, né, deixar a Caixa Federal se tornar SA. Mas nós temos que reproduzir isso aqui, portanto, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. E nós precisamos falar com os diferentes. Nós precisamos falar com os diferentes, nós precisamos falar com os empresários. Eu fico pensando agora nos empresários, por exemplo, da área da construção civil, com essa baixa no investimento público, o desemprego que isso gerou na construção civil e a quebra de várias empresas colocadas no último período. Podemos falar também aqui dos pequenos e médios agricultores, podemos falar também das empresas que o BNDES quebrando não tem financiamento público. Não é à toa que a indústria no país hoje não para de cair. Não, o Brasil não tem, até outro dia, 8% só do PIB era da indústria, quer dizer, que é o que gera riqueza. Então, acho que nós precisamos reproduzir isso. Além disso, deixa eu falar, nós precisamos, eu já disse aqui, procurar os diversos segmentos. Nós precisamos fazer, viu, Moraes, o que nós fizemos aqui em 2015, quando da época do PLS 555, que é discutir aqui dentro com os deputados e com os senadores, todos eles, sem exceção, esse debate, porque eles perdem, eles estão em municípios que estão perdendo, eles estão em estados que estão perdendo. Precisamos fazer esse debate, tentar sensibilizar. E também uma outra questão é a comunicação. Se a gente não der a nossa verdade dos fatos, né, ficar a verdade da imprensa, a verdade das grandes multinacionais, desse governo. Então, nós precisamos fazer a nossa verdade, melhorar a nossa comunicação. Nós fizemos esse boletim, tem vídeos que a gente fez também, tem várias entidades aqui produzindo materiais. O que nos falta, na realidade, é tentar aglutinar todas essas energias, que eu acho que é a ideia aqui, a iniciativa é aqui, para poder fazer esse trabalho. Por último, inclusive a CUT amanhã faz uma plenária aqui nos sindicatos bancários também para falar de privatização. Por último, só dizer o seguinte, olha a situação que nós estamos. A Casa da Moeda e os Correios, o pessoal da Casa da Moeda está aqui, não está? Que eu vi? Está aí. O pessoal dos Correios está aqui. Vocês imaginam o seguinte, os Correios e a Casa da Moeda foram criados
lá com Dom João VI, tem mais de 300 anos. São duas empresas, as duas empresas mais antigas do Brasil, são os Correios e a Casa da Moeda, com mais de 300 anos. O Banco do Brasil e a Caixa Federal, o BB tem 208 anos, a Caixa tem 157 anos. Essas quatro empresas são as empresas mais antigas do Brasil, são empresas centenárias. Essas empresas não pertencem a este governo, essas e outras, estou falando dessas porque são as mais antigas, mas não pertencem a esse governo, não pertencem ao próximo, nem ao anterior. Essas empresas são do Estado brasileiro, são do povo brasileiro. Portanto, o povo brasileiro é que tem que discutir os rumos do país e não a situação, não a ditadura, de certa forma, que nós estamos vivendo aqui. É isso, gente. Obrigado.